falando aqui, né, mais cedo, e queria te ouvir um pouco melhor sobre isso. Afinal de contas, é um treinador jovem, é um treinador com pouco tempo de estrada nessa função, apesar de ter sido exímio jogador, e parece que é uma mentalidade um pouco diferente da que a gente está acostumado, que o São Paulo está tentando empregar nessa contratação, né? É um treinador com um perfil interessante e um perfil que não foge muito do que o Diniz já fazia no São Paulo. É óbvio que tem características diferentes, a saída de bola, o mecanismo não é o mesmo, mas a ideia de jogar com a bola, de ser um time ofensivo, tem muitas similaridades que fazem até com que uma eventual chegada do Crespo, muito possível nesse momento, seja facilitada por já ter jogadores identificados com essa forma de jogo, embora as diferenças, né, preciso ressaltar, existam. Mas acho que uma evolução que eu vejo nesse processo, não sei se o Pascoal concorda comigo, é de haver um processo seletivo estabelecido para a escolha de um treinador. Para mim, um clube como o São Paulo precisa ter isso em mente até para outras contratações de executivos, de gente que tenha poder de decisão, porque isso torna o futebol mais profissional e faz com que a escolha, o erro, seja reduzido, né? A possibilidade de haver um erro nessa escolha. Então é ótimo que o São Paulo tenha entrevistado outros treinadores, clubes como o Atlético Paranaense e o Flamengo já fizeram processos seletivos para escolher, e no caso do Domi com o Flamengo, aí é preciso gerar um alerta, né? Porque o Flamengo fez entrevistas, mas não queria saber do treinador a forma de jogar, o que ele pretendia dos jogadores, queria saber se ele estava disponível a vir para o Brasil, se gostava da ideia de treinar o Flamengo. Esse processo seletivo precisa ir além. E no caso do São Paulo, colocar na mesa o que o Crespo tem de bom e o que ele precisa evoluir, já que se trata de um técnico em consolidação, em processo ainda de formação das suas ideias. Então, tem muita coisa boa de ter um jogo ofensivo, de ter boas ideias que casam com o que a diretoria do São Paulo quer, mas tem os riscos, que é expor um pouco a defesa, estar disposto a abrir um pouco o time para atacar, para pressionar o adversário. São ideias louváveis, mas para se colocar em prática, precisam de sustentação e que a diretoria compre esse barulho e que entenda o treinador que está contratando. Mas acho que o processo seletivo já é um primeiro passo interessante para acertar nessa escolha. O Breiler congelou aí. Luciano, salva o Breiler. Ele ficou congelado ali rapidamente. Eu acredito que esteja congelado, assim como boa parte dos torcedores são paulinos, Dani, porque a gente não sabe basicamente o que vai acontecer com esse São Paulo. Acho que é isso que está passando na cabeça do torcedor são paulino, né? Mas sabe quem pode nos trazer mais informações, inclusive a respeito de Hernan Crespo? Será que vai fechar? Que detalhes será que são esses? Eu acho que Eduardo Afonso, o homem que mais conhece de São Paulo, pode nos trazer um pouco de luz, pode trazer um pouco de luz para a cabeça do torcedor são paulino. Edu Afonso chegando com a gente aqui no Sport Center. Seja muito bem-vindo, Edu. Tudo bem, Luciano? Um abraço a você, a Dani, aos nossos comentaristas. O São Paulo está mesmo com tudo encaminhado para a contratação do Hernan Crespo. Até a informação que a reportagem da ESPN apurou, eu, Plihal e outros repórteres que estamos trabalhando em cima dessa informação, dessa contratação, é que a diretoria do São Paulo já acertou tudo. Ontem à tarde, uma reunião foi fundamental por videoconferência para acertar esses últimos detalhes. Dela participaram o Rui Costa, na sua primeira ação como gerente executivo de futebol, e também participou o Carlos Belmonte, diretor. O Muricy já havia participado no primeiro contato, falando mais sobre a parte tática, a parte técnica, a parte de dentro de campo. Agora são as questões burocráticas, por isso que o Rui Costa entra na negociação com o staff do Hernan Crespo. Num primeiro momento, serão 4 profissionais, 3 que vão acompanhar o Crespo, e o São Paulo prefere que passe o jogo desta quarta-feira contra o Ceará, que é um jogo ainda muito importante para as pretensões da equipe, não só de título, né? Porque título está difícil, a distância é longa,
mas pode ser tirada ainda. O São Paulo tem 5 jogos para realizar. Então, esse jogo contra o Ceará, ele é fundamental para quebrar uma sequência de 7 partidas sem vitória, 6 jogos no Campeonato Brasileiro, onde o time só conquistou 2 pontos e, quem sabe, uma reaproximação ao líder internacional. Então, a diretoria, não que ela parou a negociação, mas ela não vai anunciar oficialmente nada até a realização do jogo. E aí a expectativa vai ser por esse anúncio do Crespo e da sua comissão técnica, ou a partir do término do jogo contra o Ceará, numa entrevista coletiva pós-jogo, ou até na quinta-feira, no dia seguinte a esta partida, para que o São Paulo se mobilize nessas últimas horas somente em relação à partida contra a equipe do Ceará. Outros nomes chegaram aí numa reta final, digamos, de conversações com o São Paulo. O Ramires, que tem um acerto com o Internacional. Crespo, o português Pedro Martins, que tem outras opções de mercado, prefere ficar na Europa. Por isso que o nome do Crespo, nas últimas 24 horas, ganhou muita força, se aproximou muito do São Paulo. Detalhes foram alinhavados. E agora uma questão, na minha opinião, de anúncio oficial do São Paulo para que o Crespo dirija seu 4º time na carreira. O primeiro aqui no Brasil, o São Paulo, e possa aí chegar a 100 partidas como treinador, algo que ele ainda não conseguiu. Mas traz nesse currículo essa vitoriosa campanha com Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana com o título desta temporada. Luciana. É isso, a expectativa em relação ao anúncio aí do Hernan Crespo é enorme. Deixa eu colocar o Oswaldo aqui com a gente, Oswaldo Pascoal. E antes do Pascoal falar com a gente aqui, eu queria ouvir a opinião dele a respeito do Hernan Crespo, eu quero mostrar os números do Crespo, porque aí tem uma dúvida, Pascoal. Me ajuda, Pascoal. Está todo mundo reunido aqui. Estamos Eduardo Afonso, a Dani está com a gente, Oswaldo e também está o Breiner. Olha só, vamos colocar os números do Hernan Crespo, porque aí fica uma dúvida. Os números dele são melhores que do Fernando Diniz? Olha só, fã de esportes, me ajuda aí. Pelo que eu estou vendo aqui, olha só, são 11 clubes, já passou o Diniz, 3 do Crespo, uma carreira aí mais recente. Títulos do primeiro escalão, tá certo aí, ó, o Diniz não ganha nenhum, mas o Crespo ganhou a Sul-Americana com Defensa e Justiça, inclusive. Últimos 3 trabalhos analisados, por conta aí do número de trabalhos do Crespo. Jogos, 138 para o Fernando Diniz, 85 para o Crespo, vitórias, empates e derrotas. 57, 38, 43, 28, 21 e 36. Se a gente for para o aproveitamento, o Fernando Diniz tem um aproveitamento melhor. Ô, Pascoal, me ajuda, Pascoal. Quero que vocês me ajudem. Se o cara tem um aproveitamento menor, mas já tem um título, mas tem um aproveitamento menor, como é que isso pode representar algo bom para o São Paulo Futebol Clube? Aí você tem que analisar de onde ele vem, qual o trabalho que ele estava sendo realizado, o que ele estava fazendo. Você não pode dar a mesma proporção para o São Paulo do Defensa e Justiça. O São Paulo é um tricampeão mundial. O São Paulo é tricampeão da Libertadores. O Defensa e Justiça ganha nessa temporada a Copa Sul-Americana. Aí está a principal diferença. Se você olhar para os dois elencos, você vai ver que o São Paulo é disparado melhor do que o Defensa e Justiça. Então, por que o São Paulo não ganhou a Copa Sul-Americana? Porque teve deficiências. Por que o São Paulo não ganhou o Campeonato Paulista? Porque teve deficiências. Por que o São Paulo está brigando ainda para ser um dos 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro? Porque teve deficiências, né? Deficiência tática, deficiência de postura, um time bem marcado, que agora todo mundo sabia como é que o São Paulo jogava. Marcava a saída de bola do time do São Paulo e o São Paulo não tinha jogada pelas laterais. Marcava a saída de bola do time do São Paulo, não tinha jogada de profundidade. E aí o São Paulo acabou parando no tempo e parou na classificação. Esse, no meu modo de ver, é o principal motivo. Mudar o treinador para se encontrar um novo jeito de jogar. E acho que é válido dar para o Hernan Crespo essa oportunidade. Claro que você tem que dar oportunidade para um treinador em ascensão, campeão, com boas ideias. Se o torcedor de São Paulo tiver curiosidade, ele pode procurar aí, você vai ver, vai nos jornais argentinos e você vai ler a respeito dos jogadores que atuaram com o Hernan Crespo, para saber desses jogadores e ex-jogadores o que ele pode acrescentar para o time do São Paulo. As ideias, o volume de trabalho, como é que ele se entrega ao trabalho, e acho que tudo isso passa também para o São Paulo Futebol Clube com o trabalho do Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho fala muito bem espanhol, porque o Muricy Ramalho fez a carreira dele inteirinha no futebol no México. Então conversou com o Hernan Crespo, tem os detalhes, sabe como o treinador gosta de jogar. Ele é um treinador que expõe o time, é verdade, como disse o Breiner, é verdade, mas ele tem um estilo de jogo que agrada ao São Paulino.
que o torcedor de São Paulo gosta de ver. Um time agressivo, time que marca em cima, time que não dá liberdade para o adversário, é muito exposto. Às vezes até assim. O São Paulo só tem um homem bom de marcação, que é o Luan, os outros não têm esse poder de marcação. Então vamos ver como é que isso se encaminha. Acredito, eu, de fora, olhando o trabalho dele no São Paulo, que pode ser bom, vendo o trabalho dele no Defensa e Justiça, acredito no potencial do Hernan Crespo. As ideias são frescas, arejadas. Por que não dar essa oportunidade para o brilhante jogador e agora treinador argentino? A gente aguarda o anúncio, né, para ser feito. Ainda estão acertando ali as últimas coisas para assinar esse contrato efetivamente. O Edu trouxe para a gente essa informação já há algum tempo. O Edu está com a gente ainda, para a gente encerrar aqui, e também para fazer uma pergunta para o Edu, que é o seguinte, Edu, é impossível, a gente acaba traçando paralelos dentro do futebol, né? E fazendo um paralelo com o Palmeiras, essa tua informação de que vai esperar um pouco o jogo do Ceará, de que vai deixar o Visoli, né, pelo menos ali durante menos tempo, mas fazer o trabalho dele, isso tem a ver também com uma mudança de clima, assim, com uma recuperação de confiança para que esse novo treinador chegue num trabalho já menos marcado por como foi a saída do Diniz? Dani, é uma hipótese bem viável, sim, porque o São Paulo vem num clima pesado e, de repente, se anunciam ele hoje, ele está nesse clima ainda pesado, sem vitória. Não é certeza que o São Paulo vai ganhar do Ceará e que o clima vai mudar a partir de quarta-feira, no final do jogo. Mas sempre há uma expectativa que isso aconteça, né? Vai haver uma mudança tática importante no São Paulo, embora o Visoli não deva mexer muito no elenco em relação àquele time do Diniz, ele vai substituir o Brenner, que até foi anunciado oficialmente agora há pouco lá no Cincinnati. O Pablo é a primeira opção, mas eu não descartaria outras possibilidades. E ele tem uma dúvida quanto ao Luan, que foi citado pelo Pascoal agora. O Luan sentiu um desconforto muscular, então hoje à tarde no Morumbi, no último treino, ele vai definir o time. Embora os nomes não devam mudar muito, a expectativa é que taticamente o São Paulo mude um pouco em relação ao Diniz. E aí, com essa mudança tática, vem a expectativa de um novo futebol, de uma vitória e de uma possibilidade de você anunciar o técnico num clima melhor. Só lembrando, né? Também o anúncio pós-jogo pode servir, em caso de novo tropeço, para dar uma acalmada na torcida. Então, existe toda uma estratégia para conduzir a torcida depois do jogo. Se anuncia agora, perde, o torcedor já fica desconfiado logo de cara. Se perde e anuncia depois, baixa a poeira. E se ganha e anuncia depois, como está previsto, né? Aí o técnico já chega num astral completamente diferente. Uma última informação, né? A pergunta que... Por que o Hernan Crespo, se os números não são bons, vocês mostraram os números, pelo que a gente conseguiu apurar, uma coisa que contribuiu muito para que o Crespo fosse escolhido, além da sua parte tática,